Diversidade, tenho o prazer de receber hoje o professor Antônio Dimas. Bem-vindo. Obrigado. Ele é professor titular da USP de Língua e Literatura Brasileira, especialista em Gilberto Freire, sobre quem nós vamos conversar hoje, mas é também Prêmio Jabuti, o maior prêmio da indústria livreira do Brasil. E ele escreveu esse livro, Bilac, Jornalista. É uma obra monumental em 3 volumes, eu só trouxe um hoje. E com esse livro ele ganhou o Prêmio Jabuti. A gente está dando uma sequência numa conversa sobre Gilberto Freire, que é um especialista na cultura brasileira, e dentro da cultura brasileira, os traços religiosos, que são naturais da nossa mentalidade, vamos dizer assim. Gilberto Freire, em 1933, ele lançou, com 33 anos, ele nasceu em 1900, lançou Casagrande Senzala e já fez um estupendo sucesso, enorme repercussão no Brasil inteiro. Bom, e quais foram os outros 3 livros, os outros 2 livros da trilogia dele? O Casagrande Senzala, que é o primeiro, de 33, em 37, mais ou menos, 37, surge os Sobrados e Mucambos, e depois, aí demora 4 anos de diferença, aí depois, só na década seguinte é que vai surgir Ordem e Progresso. Então é preciso deixar claro o seguinte, quer dizer, isso aí é a trilogia mais importante, mas ele tem inúmeros outros livros, não é, em torno, até mesmo sobre crítica literária, historiografia, antropologia. O Gilberto não se limitou a esses 3 livros. Agora, esses 3 livros é importante lembrar o seguinte: o primeiro, Casagrande Senzala, é exatamente o Brasil Colônia. Não é? Quer dizer, ele vai cuidar da formação do Brasil ainda nas origens, digamos assim, primeiras desse país. Os Sobrados e Mucambos já avança no tempo e ele vai pensar, sobretudo, o Brasil Império. Já por isso, portanto, é século XIX, já depois de Pedro I, sobretudo Pedro II. Não é? E o Ordem e Progresso, como diz o próprio título, já é o Brasil republicano. Quer dizer, é o final do século XIX, mas já é o Brasil republicano. Então, a ideia é, e também de 3 épocas diferentes de formação desse país e, digamos assim, um movimento que vai sair do campo em direção à cidade. Quer dizer, como é que esse país vai se urbanizando gradativamente, né? Saindo das grandes fazendas de engenho do interior do Nordeste, não é? Em direção, digamos assim, a grandes aglomerados urbanos com certa expressão, como Salvador, como Rio de Janeiro e como Recife. E um outro detalhe importante a lembrar também, Jorge, é que apesar o Gilberto foi muito criticado, foi um homem muito polêmico, como todas as grandes inteligências de qualquer país, são pessoas polêmicas que dividem as pessoas. Ele deixa muito claro em alguns momentos, sobretudo num livro chamado Nordeste, que vai surgir assim, eu costumo dizer que Nordeste é um livro feito com os retalhos da pesquisa. Porque aquilo que sobrou, ele fez um livro muito agradável, um dos primeiros livros de defesa ecológica, por exemplo, desse país, né? Ele deixa muito claro o seguinte, que ele está interessado num Nordeste que é o Nordeste litorâneo. Porque uma das críticas que se faz ainda até hoje, sobretudo alguns alunos que ficam muito revoltados, dizem, mas ele só fala dos engenhos e das fazendas, etc. E tal. De fato, ele diz isso muito claramente. Quer dizer, o Nordeste que me interessa é uma faixa litorânea que vai mais ou menos do recôncavo baiano, né, de Salvador, da região de Salvador, até quando muito o Ceará. E nesse cotovelo do Brasil, esse cotovelo do Atlântico que dá para a África, não é? E mesmo nesse cotovelo, não é o cotovelo inteiro, digamos assim, são mais ou menos uns 200 quilômetros, se você contar do litoral para o interior. É uma faixa muito precisa, onde se desenvolveu a cultura canavieira, quer dizer, a região úmida, a região do Massapé. Porque ele diz claramente também, o Nordeste seco, o Nordeste do semiárido, do Agreste, esse não... Para efeito, não é que não interesse, mas para o efeito da pesquisa não interessava. Mas o que assim, é mais você destacaria da leitura de Gilberto Freire sobre o Brasil daquele momento, sobre o povo brasileiro, visto que ele conviveu com os negros recém-libertos, ele
fez muita entrevista, muita conversa, não é? Olha, o que eu destacaria, quer dizer, porque o que eu acho fascinante é o seguinte: primeiro, que existe realmente uma cultura bibliográfica e livresca extraordinária por trás de tudo isso, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, adquirida aqui no Brasil e fora do Brasil, graças à permanência dele em universidades norte-americanas. Isso é um detalhe importante, porque é um intelectual brasileiro que, de certa maneira, foge da tradição do intelectual brasileiro da formação francesa. Sim. Quer dizer, a formação intelectual do Gilberto, ela vai ser secundariamente francesa. Prioritariamente, ela é feita no âmbito da língua inglesa, não é? Prioritariamente dentro do contexto da universidade norte-americana, que nos anos 20 era uma extraordinária novidade para nós. Então, o modelo intelectual que ele vai trazer para o Brasil é o modelo da reflexão, vamos chamar assim, da reflexão saxônica, não é? Tá. Isso é importante. Uma outra coisa importante. Então, a cultura livresca, o estudo, o seminário, o fichamento, aquela coisa que a gente aprende na universidade, que os americanos são muito bons para ensinar, não é? O rigor, etc., a metodologia, isso ele aprende, ele vai sistematizar com os americanos. Só que ele traz isso junto com a cultura livresca trazida também, mas ele vai dar uma espécie vamos usar o termo de hoje em dia, uma formatação inteiramente pessoal. Quer dizer, então, quando você imagina, por exemplo, que um dos padrões de estudo social na época era Oliveira Viana, não é? E mesmo Oliveira Lima, que são pessoas... O Oliveira Lima era conterrâneo do Gilberto e foi um dos gurus do Gilberto, não é? Uma linguagem formal, uma linguagem de gravata, digamos assim, como era Oliveira Lima, como era o próprio Nabucco, não é? Sim. O Gilberto tira a gravata dessa linguagem. Então, ele vai juntar a cultura livresca com aquilo que ele ouvia e que ele entrevistava com as pessoas com quem ele conversava na rua, não é? Porque ele está interessado em informações orais também. Então a informação para ele não vinha apenas do livro, vinha do recorte de jornal, vinha da notícia que ele tinha de algum evento que tinha acontecido na cidade, de um crime, de uma traição amorosa, etc. e tal, de uma cozinha onde ele foi experimentar um doce que uma tia velha, branca ou preta, não é, fez. Ele tem um livro, por exemplo, que é com receitas de doces e de bolos, aliás, umas receitas deliciosas, hoje em dia impraticáveis, porque eram 36 gemas de ovo, por exemplo. Caloria exatamente. De monte. E eu sempre fico me perguntando, e as 36 claras? O que ele fez com as 36 claras, não é? E quem que ia mexer naquele colesterol à vontade, etc. Tal. Então, a gente sabe, por exemplo, que um dos crimes que o Gilberto, a meu ver, que eu sempre não perdoo no Gilberto, é que ele morreu sem deixar a receita do famoso licor de pitanga que ele produzia na casa dele no Recife, né? Que eu cheguei a experimentar, que realmente é uma maravilha. De joelhos. De joelhos, mas ninguém ficou. O filho ficou, mas o filho morreu precocemente, então ninguém sabe essa receita. Uhum. Então, na verdade, você percebe que o Gilberto faz, digamos assim, do aprendizado, do estudo, um prazer, é um hedonista mesmo, sabe? Quer dizer, ele vai para uma universidade protestante, onde ele estudou, ele tinha uma formação protestante, mas ele é, digamos assim, um protestante light. Um protestante recifense. Um protestante reciclado, recifense, não é? Porque, e quase que tropicalizado. Tanto, isso é verdade, que as críticas mais rigorosas, mais sérias que foram feitas logo que saiu Casagrande em 33, era sobre a insistência da sexualidade. Sim. Porque isso é realmente forte no livro, não é? Houve até mesmo um crítico que dizia que o livro talvez fosse melhor se passasse menos no banheiro e mais na sala de visita. Sim. Mas é porque havia integração, dizendo assim, sexual entre o branco e o negro. Entre o branco e o negro, entre a branca e o negro, entre o branco e a negra. E a ameaça,
Quer dizer, porque quando ele vai explorar essa integração, ou como se diz hoje em dia, a interação sexual entre o homem branco e a mulher negra, dentro da sociedade tal como ela estava constituída, e há resíduos disso até hoje, não é? Dessa cultura machista, de achar que ao homem branco tudo é permitido, inclusive o acesso livre à criadagem, não é? Então, até aí, digamos que fosse, entre muitas aspas, natural. Mas há momentos em que ele sugere que poderia acontecer também o interesse da mulher branca pelo homem negro. Porque, afinal de contas, aqueles homens estavam por ali, trabalhando na fazenda, no engenho, circulando seminus, porque com o calor que fazia, punham umas tangas, não é? Homens vigorosos, jovens, etc., de corpo bem feito, e que, de repente, o que acontece se ele conseguir provocar a atenção da sinhazinha branca? Aí é perigoso. Aí é perigoso, porque aí é inverter demais, não é? É pôr de cabeça para baixo realmente a estrutura social. Porque aí não é admissível que a mulher branca possa manifestar da forma mais remota possível, disfarçada possível, qualquer, primeiro, interesse sexual, segundo, interesse sexual por um homem negro. Tá certo. Não é? Então eu acho que há coisas assim que numa leitura mais atenta e mais refletida e menos ideológica, vamos dizer assim, porque o Gilberto sofreu muito na mão da Universidade Brasileira, sobretudo na da USP, a partir dos anos 60, não é? De que ele era de direita. De direita, de fato, reacionário, de fato ele esteve envolvido com a quartelada de 1964, ele realmente tem uma passagem bem equivocada, ele faz uma viagem enorme nos anos 50 pela África, com a ajuda do governo salazarista, que é uma coisa que eu estou investigando, mas tudo isso eu acho que não diminui em absoluto o mérito dessa formulação social que ele faz para o Brasil. Por exemplo, deixar claro que se o homem negro, porque um detalhe é importante lembrar, quando ele formula tudo isso nos anos 20, ainda estudante em Nova York, etc., vindo para o Brasil, nós estamos ainda muito perto de uma criminologia, de uma sociologia lombrosiana do final do século XIX. O que isso significa? Você se lembra do Cesare Lombroso, que foi um criminalista italiano, não é, que desenvolveu teorias a respeito de criminalidade. Então, através de uma pesquisa científica para a época, respeitável, mas hoje inteiramente superada, dizia assim, por exemplo, fulano que tem esta configuração de... Não é à toa que fulano é criminoso, porque com esta configuração de orelha, ele só podia fazer isso. Olha o crânio dele. Olha o tamanho da cabeça, olha o formato da cabeça, veja o nariz dele, veja o olho dele, como é que se rasga diferente do outro, que é normal. Então é isso que a gente chama de criminologia lombrosiana, que estaria marcado no corpo do cidadão o destino dele, não é? O Gilberto está muito próximo disso, nascido em 1900, quer dizer, essa estereotipia lombrosiana avança. Não? Aí, de vez em quando, às vezes, a gente ouve alguns resíduos disso surgindo aqui e ali, não é? Verdade. A gente vê o jornal, lendo o jornal, aparece de vez em quando aí alguém que quer mostrar... Cara de assassino. Cara de assassino, quer dizer, não podia ser outra coisa. E nós tivemos aí o grande exemplo mais dramático e coletivo dos anos 40, não é? Quando foi feito a dizimação judaica na Europa na Segunda Guerra Mundial, não é? Com todos os estereótipos, etc. e tal. Agora, então, esse Gilberto que vai configurar a cultura brasileira, eu acho que aí tem um detalhe também que é importante. Porque o negro até então... ele tinha sido, claro, a literatura reconheceu o sacrifício do negro, Castro Alves fez isso, você tem alguns romances do Aloysio Azevedo, você tem até mesmo um Bernardo Guimarães, a famosa Escrava Isaura, quer dizer, você tem momentos em que essa produção cultural, mais do que literária, para pensar o fenômeno do negro no Brasil, o fenômeno da incorporação do negro. Mas uma coisa que é importante lembrar é que no século XIX, de modo geral, se você pegar as grandes figuras literárias do século XIX, o grande foco era ainda o índio.
O índio era, digamos assim, a expectativa de um herói nacional. O Alencar deixa isso muito claro, não é? Quer dizer, se há uma figura a ser exaltada, glorificada, é o índio, não é? Eu acho que no século XX o índio sai de cena, não desaparece. Embora alguns queiram fazer com que desapareça mesmo, que é matar, desaparecer de fato, não é? Mas o índio deixa de ser uma preocupação e quem ajuda a colocar o negro no conjunto da reflexão sobre a formação não é formação só étnica, Jorge, não é só formação material de sangue que mistura sangue preto com sangue branco, com sangue japonês, não é nada disso. Mas é a configuração cultural mesmo, quer dizer, como é que não é esse negro vem da África, ele se mistura com o branco, mas não é só a carnalidade que se mistura. Isso que eu acho que é importante, não é só a oportunidade da emergência, digamos assim, de pessoas mais claras ou menos escuras. É realmente a contribuição cultural que esse negro traz. A contribuição cultural num amplo sentido, né? Da comida, da religião, dos hábitos, da língua. Ele descreveu a religião? Escreve, por exemplo. Os mas cultos? Não é, a gente quando acaba pensando em religião, por força da nossa formação, é claro, né? Somos bem ou mal, como costumava dizer um professor querido meu na faculdade, bem ou mal somos cristãos no Ocidente. Eu me lembro que um colega meu se revoltava porque ele se dizia ateu militante, e um dia o professor se irritou um pouco com esse discurso desse colega, e aí o professor falou assim, não vou parar de conversar sobre isso, eu só queria saber o seguinte, o que você faz no domingo? Ele falou, nada. No domingo eu não faço nada. E o que tem que ver isso com o fato de a gente estar discutindo aqui essa questão de ser cristão ou não? Falou, olha, porque bem ou mal, essa invenção do 7º dia para não fazer nada, que é o seu caso, o meu caso, vai para a piscina ou fica dormindo até tarde, bem ou mal, isso é invenção cristã. Certo. Teve um cidadão lá que um dia inventou que o 7º dia era para não fazer nada. Então, é disso que eu estou dizendo, meu filho, que bem ou mal somos produtos de uma cultura cristã. Então, e no caso dos negros, do Gilberto, o que eu acho é que ele vai, digamos assim, mostrar que a nossa cultura, por mais europeizada que fosse e seja, ela tem uma presença muito grande, não é, da contribuição negra, não é? Mostrando, primeiro, que esses negros que vieram para o Brasil, eles não eram, digamos, não se pode designar de negros pura e simplesmente porque havia tribos diferenciadas entre si, com culturas diferenciadas entre si, e com conhecimento técnico diferenciado entre si. Certo? E que, por exemplo, até mesmo no ato cotidiano, na coisinha miúda, você podia ter, não é, a língua, por exemplo. Quando você prefere o termo bunda a nádegas. Por que bunda? Por que da bunda? Onde será que veio esse termo? De onde será que veio? Não é? Que língua é que favorece? Por que será essa expressividade? Por que bunda é muito mais expressivo em certas circunstâncias do que nádegas, por exemplo? Tá certo. Então são especulações dessa natureza. Por exemplo, há uma passagem muito interessante do Casagrande em que ele discute os ritos amorosos, não é? Como é que você faz se você quiser se desfazer de um namorado, uma namorada, tanto faz, enfim, de um parceiro, de uma parceira incômoda, ou como é que você faz para segurar o parceiro que quer ir embora? Amarrar, não é? Então ele faz uma descrição que muitas vezes até é engraçada, por exemplo, que você tem que pegar o sapo e costurar a boca do sapo, botar o sapo dentro de uma panela, tapar a panela, botar embaixo da cama, faz uma descrição minuciosa, que às vezes eu reproduzo para os meus alunos em sala de aula, mas que pode ser, quer dizer, isso daí é uma crença que alguém trouxe de um canto qualquer da África e que está em prática até hoje. Nós não vemos nos postes da cidade grande o anúncio de fulano ou ciclano que para amarrar ou para despachar amantes incômodos? Até hoje.
E são homens que são Deve ter na internet. Tem internet e gente que atende até por celular hoje em dia. É. Não é? Consulte o Pai João, 993, 97, etc, etc, etc. E está ali o nome. Quer dizer, então, a comida, por exemplo, não é? Porque esse gosto pelo óleo de dendê, por exemplo, que tem uma presença fortíssima, não é? Na Bahia, não é? O coco. Quer dizer, então, o trunfo, a meu ver, dessa perspectiva que o Gilberto adota para explicar o Brasil é exatamente esse trunfo de mostrar que essa herança negra é tão forte que, de certa forma, já se disseminou entre nós e que já se perdeu a identidade. Nesse sentido, a sua origem, a sua identidade, ela faz parte do seu cotidiano. É uma espécie de história das mentalidades antes da época. História das mentalidades, história da cultura. E como eu disse a você, é fascinante você ver que o que informa o autor não é apenas o livro, mas é o cotidiano. Sei. Não é? Quer dizer, a receita que ele foi descobrir com uma tia ou com uma senhora que morava da casa do lado da avó dele. Então, há digamos assim, uma vida, porque não é aquela sociologia ou aquela antropologia feita, a meu ver, não é da tribuna ou do púlpito ou da cátedra. Quer dizer, do cidadão. Não. Existe toda uma teoria por trás, mas essa teoria é disfarçada, existe o próprio Gilberto que diz que as mães negras, as famosas mães pretas, amolentavam certos vocábulos para falar com as crianças, aquela linguagem infantilizada, não é? Ele faz um pouco isso, eu acho, quer dizer, ele vitaliza essa cultura nossa, não é, que se criou neste país e que está ainda sendo criada neste país, sem, digamos assim, uma atitude de superioridade. Quer dizer, o que não significa que vá fazer uma sociologia popularesca também. Ele consegue, a meu ver, um meio termo, não é, de comunicação, de empatia. Não é à toa, por exemplo, que uma das grandes figuras para ele, em termos de... Às vezes a gente tem a sensação, Jorge, de que ele está fazendo Casagrande e Senzala, que é o romance que ele queria, era para ele ter feito um romance, mas que acabou ficando no livro de sociologia mesmo, e de antropologia. Que o sonho mesmo dele era fazer um romanção. Sim. Tanto que é muito diferente o andamento de Casagrande, sobretudo em relação ao último, o Ordem e Progresso. O Ordem e Progresso tem um andamento mais técnico, por exemplo. Sim. É feito muito com base em entrevistas também, e fascinante, porque não são entrevistas feitas só com os homens poderosos. Você tem pessoas poderosas entrevistadas, mas também tem o cidadão que era cidadão comum e que sabia escrever já. Sim. Então, essa capacidade que ele tem de misturar instâncias de informação, se quisermos falar de maneira bem acadêmica, não é? Essa capacidade que ele tem de misturar instâncias de informação é que, a meu ver, digamos assim, faz com que o texto dele seja realmente de grande vitalidade. E tem qualidade literária. Tem qualidade literária. Há momentos assim, por exemplo, que as metáforas que ele usa não é, são surpreendentes. Por exemplo? Por exemplo, há um momento em que ele está descrevendo o sedentarismo do dono do engenho, né, que ficava esparramado na rede, não é? Que não saía para nada, porque tinha toda a escravaria à disposição dele, as mulheres brancas também à disposição dele, e ele ficava esparramado na rede, meio que dormindo, meio que atendendo as pessoas, e a rede, quando precisava se movimentar, vinha lá um par de escravos e levantava aquela rede e levava para lá ou para cá. E nesse momento ele diz que ele ficava se coçando das suas sarnas, das suas sífilis, dos seus piolhos, que começa a fazer uma espécie assim de degradação proposital da figura. Porque o que é a figura do engenho? Do senhor do engenho? É uma figura de autoridade. E ele mostra que não é bem assim. Que é um sujeito, que o cidadão é sujeito a
a essas mazelas do corpo humano. Cotidiano. Então ele fala, o cidadão fica ali espapassado dentro daquela rede, numa massa meio gelatinosa, se coçando, peidando, fumando, e vai mostrando todos os gestos, né? E eu não me sou capaz de lembrar assim com clareza e com nitidez, mas é para tirá-lo essa figura meio gelatinosa, para tirá-lo da rede, era necessário tirá-lo a colheradas. Ora, quando você sabe que o cidadão tem uma forma gelatinosa e nada mais adequado que tirar a colherada, não é? Então, são essas imagens que ele cria. Sim, e é muito frequente. Que são isso. muito frequentes e que são altamente significativas. Porque é aí que eu acho que nós entramos num outro detalhe que é importante, que é o seguinte: a reflexão do Gilberto e a exposição dessa reflexão, ao contrário do que prescreve a ciência política, a história, a sociologia, a antropologia, etc., não é uma reflexão que se expressa de forma conceptual. Quer dizer, não é o conceito o Gilberto... Mais importante do que o conceito é a imagem. Sim. Ora, se a reflexão dele é fundamentalmente imagética, e essas imagens a todo momento você encontra, não é? Dentro do texto do Gilberto, o terreno favorito da imagem é a literatura. Quer dizer, a literatura é que trabalha com imagem, não é a sociologia que trabalha com imagem, não é a história, não é a política. Mas a antropologia um pouco faz. Mas digamos assim, o terreno, o que dizer, Ou o jornalismo faz. Exatamente. O jornalismo ainda pode se movimentar. Quer dizer, a sociologia prefere, digamos assim, não é que seja exclusivo, mas prefere o conceito à imagem. E a literatura prefere o quê? A imagem ao conceito. Tá certo. Não é? E o Gilberto mistura as duas coisas. Tá. Professor Dimas, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua lição, pela sua erudição. De nada. E você fique conosco. Até o próximo programa.